aí, galera, tudo bem? Aqui é o Hannes do canal PY Ajude-me. E hoje vou te ensinar como trabalhar com dicionários aninhados. Eu tenho um pequeno exercício para você. Vamos supor agora você recebe de 5 em 5 minutos um JSON de um servidor. E você vai converter esse JSON para um dicionário. Um Python é bem simples, né? Bem basicão fazer isso. E agora você tem que verificar se nesse dicionário tem a chave 4, col 4, assim, col 4 num lugar. Se tiver, você tem que verificar o valor. Quando o valor é 9, você tem que mudar para 9 milhões. Então, no final das contas vai ser assim. Então, aqui a gente tem col 4, a gente muda nada aqui, porque aqui nosso valor é outro dict. Mas aqui a gente vai colocar 9 milhões. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Não? Aqui também tem col 4, 9 milhões. Aqui é col 4 é 8, então a gente não muda nada. Col 4, 9 milhões. Não? E assim vai. Aqui é 19, não muda nada. Aqui é 9, muda. Só, problema é o seguinte. Você não sabe a profundidade do dicionário. Você também não sabe quais chaves tem. Não? Pode ser qualquer coisa. Qualquer valor pode ser. Mas seu trabalho é de localizar todos os col 4, verificar se é 9. Se é 9, você muda para 9 milhões. É a única coisa que você tem que fazer. Então, agora você pode pausar esse vídeo e você pode pensar como fazer isso. Você vai encontrar dicionário na descrição, ok? Não copie o código completo, porque lá embaixo tem já a solução, entendeu? Então, isso é uma coisa que você não deveria ler agora, entendeu? Então, você só pensa agora como você vai resolver isso. Lembrando, isso tem que funcionar com qualquer dicionário, porque esse dicionário não sempre vai ter esse shape, essa forma, ou profundidade como está aqui. Pode ser qualquer coisa, pode ser que seja bem curtinho. Só assim, por exemplo, col 4, ok? 9. Pode ser também, às vezes, do servidor chegar um dicionário desse jeito. Como você vai fazer isso? Pausa o vídeo e pensa como você vai resolver essa parada. Deixa adivinhar. Você não conseguiu, né? É foda esse negócio, né? Bem difícil. Mas dicionários ou JSONs, né, são extremamente poderosos, né? Por isso o JSON é usado na internet basicamente quase qualquer protocolo tem sei lá, um suporte para JSON, né? Porque é uma maravilha, né? Comunicar assim. Só que não é uma maravilha quando você não sabe a profundidade de um JSON ou um dicionário. Eu percebi isso, obviamente, logo no começo, quando eu comecei a fazer Python. Eu falei, nossa, é tão legal esse dict, mas como eu vou fazer isso? Como eu vou chegar a esse negócio e como eu vou mudar depois o dicionário? Bom, eu gastei um tempão, eu escrevi um módulo chamado Nested No, quer dizer, Nested No Problem. Essa foi a ideia. E MIT você pode usar em projetos comerciais, você não precisa pedir permissão para mim, ok? Pode usar, pode se você quiser, dar uma estrelinha, ficaria bem feliz. Aí não tem nada aqui, porque provavelmente não é muito chamativo o que eu escrevi, mas você vai ver, é extremamente poderoso. Então, você vai instalar o negócio aqui, pip install Nested No Problem, ok? E agora a gente vai simplesmente colocar esse negócio aqui, a gente vai copiar, colocar aqui embaixo o nosso text. A gente cria uma instância, como sempre, aqui com classes em Python. E a gente vai print key. Vamos dar uma olhada que está saindo lá. Ok, esse é o nosso text. Opa! Agora a gente já tem todas as chaves. Agora já fica bem mais simples, né? Porque a gente pode simplesmente pegar aqui. E a gente vai fazer assim. If key -1 é col 4. Então a gente vai imprimir item. Agora eu fiz essa coisa bem bonita aqui. Eu não sei se você gosta. Naquela época eu gostei. Hoje também não gosto tanto mais do formato que eu fiz. Mas funciona. É só uma questão de formato.
Então, ele está falando agora, olha, agora atualmente ó, o valor é 9, 8, 9. E aqui já perfeito, aqui a gente já pode verificar e mudar o negócio. Só que esse funciona aqui desse jeito. Olha aqui, você tem que fazer isso com get value e set value. Eu vou fazer um outro vídeo onde eu explico como eu fiz isso, mas se você estiver interessado, você também pode dar uma lida. É basicamente feito com reduce, ok? E operator. Esses são basicamente os chaves para resolver esse negócio. Como aqui, reduce and operator, ok? Como get item e set item de operator. Então, a gente pode fazer agora, acessar, é bem simples como acessar negócio. A gente volta, pega esse negócio. Ok, vamos fechar. Vamos aqui, inserir negócio. A gente já sabe, ok, que menos 1 tem que ser col 4. Ok, vamos imprimir, vamos deletar isso. Quando o get value é 9, ok? Então quer dizer, quando o valor desse negócio é 9, a gente quer mudar para 9 milhões. Então a gente tem que chamar aqui o set value, ok? E aqui a gente vai colocar 9 milhões. Aliás, essa anotação em Python também funciona assim, né? Funciona, obviamente, como eu já fiz isso antes, assim, é claro, né? Sempre funciona. Mas é mais legível assim, você pode fazer desse jeito. Agora a gente vai dar código. E como está vendo, você está vendo nada. Né? A gente aqui, nosso dict não muda absolutamente nada. Então, aqui a gente tem que fazer agora. Falta uma única linha. A gente já coloca updated iter, nest get updated iter. É a única coisa que falta. Né? E agora a gente pode ver. E mudou. Mudou exatamente onde a gente queria. Né? Aqui não muda nada, aqui col 4, mas o valor aqui em outro dicionário, então a gente não muda nada. Aqui é col 4, valor era 9, agora 9 milhões. Aqui é col 4, 9 milhões. Col 4, 9 milhões. Aqui não muda porque era 8. E assim vai, e aqui é provavelmente o melhor jeito para trabalhar com dicionários aninhados. Como eu já falei, você pode baixar esse negócio. Negócio Python puro, tem 3 dependências. São todas dependências que eu escrevi também. Tudo Python puro. Ok, também, se você quiser, você pode baixar e muda. Coloca tudo dentro de um arquivo, se você quiser. Você pode fazer como esse código, como você fazer. Você não precisa pedir permissão, você pode usar qualquer projeto que você quiser, também comercial, ok? Eu ficaria feliz se você pudesse dar uma estrelinha aqui no GitHub, se você já uma conta, porque ainda não ninguém deu estrelinha, porque não é muito chamativo, né? Mas agora, com esse vídeo, acho que fica claro que é extremamente poderoso esse negócio. E boa sorte. Qualquer dúvida, se tiver problema de usar isso aqui, manda, escreve um comentário lá no GitHub, ou aqui faz aqui, né, uma coisa aí do issues, né? Ou escreve um comentário no YouTube, eu ficaria bem feliz, ok? Muito obrigado e tchau, tchau!